Agora vem cá, vamos receber já o nosso primeiro convidado e vamos falar desse assunto que é fadiga, esgotamento, estresse. O psiquiatra fantástico, que tem muita bagagem e que realmente sabe que às vezes a gente acha que isso ocorre porque tá quente, porque trabalhou demais, enfim. Não é bem isso não, tá? Tudo tem uma explicação. E o Dr. Ciro Massi, que é médico psiquiatra, orientador de saúde para profissionais da saúde aqui em São Paulo, vai explicar essas sensações e aí você vai entender como é que a gente pode realmente conviver e mandar isso tudo para muito longe. Dr. Ciro! Olá! Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Não à toa você tá aqui hoje, graças a Deus, porque tem um monte de gente em casa que tá assim, cansado, estressado, fadigado, às vezes até entristecido, né? Porque vem a fadiga, vem um pouquinho de depressão. Isso tudo são sintomas que a medicina atua, trabalha e tem cura. Sem dúvida, a gente não pode confundir estresse com cansaço com fadiga, né? O cansaço é aquela coisa que você sente porque fez alguma coisa a mais, trabalhou demais. Chega à noite, tá cansadão, vai, toma uma ducha bacana, toma um banhão, dorme, no dia seguinte você tá novo, tá inteiro, feliz da vida, com um trabalho satisfatório. Isso é cansaço, isso aí não merece tratamento. Isso aí merece descanso, repouso. Então, um indivíduo que fica muito tempo preso no trânsito, por exemplo, o que ele precisa é pegar caminhos alternativos, né? Isso não é doença. O estresse já é um acúmulo de pressões que a gente não vai poder se estender. O que a gente vai focar mais é a questão da fadiga e da estafa, da fadiga prolongada, aquela que não melhora com descanso. É aquela que você chega no final de semana, dorme e não está descansado. Dorme 8, 10, 12 horas e continua cansado. Toma lá suas vitaminas que comprou na farmácia aleatoriamente, continua cansado. E junto com uma sensação de estafa, de que realmente as tuas energias estão exauridas. Então, o que pode estar acontecendo? Muita gente atribui apressadamente a causas emocionais. Olha, então estafa é porque você está com excesso de pressão, é porque passou por muito problema. Não necessariamente. Hoje o que a gente sabe é que existe um quadro chamado de microdesnutrição celular. Então a célula do corpo, inclusive do cérebro, pode estar desnutrida. Então existem vários componentes, vários nutrientes que foram bem esclarecidos nos últimos tempos, que estão claramente vinculados com a estafa, né? Eu trabalho com medicina, eu sou psiquiatra, médico, minha especialidade é psiquiatria, e eu trabalho com medicina complementar, o que inclui nutracêutico, ortomolecular, fitoterápico, homeopatia. Então a gente vê muito isso na clínica. Na clínica nós temos um equipamento que é de ponta, chamado eletrointersticial scan, que ele escaneia, como se fosse um eletrocardiograma, o corpo inteiro do ponto de vista elétrico. Ele vê o líquido entre as células. E o que você percebe claramente é se a célula está sofrendo, se a célula do organismo não tem energia. E o que a gente pode fazer para que ela volte a ter energia? Primeira coisa, claro, é detectar. O que você pode fazer, supondo que não vá passar por um exame detalhado, é procurar ter bons hábitos de saúde. Evitar o que a gente chama de sobrecarga autoprovocada. Nome bonito, hein? Sobrecarga autoprovocada. Como o nome está dizendo, significa tudo aquilo que você joga contra você. Por exemplo, está com sono, briga com sono, não vai dormir. Fica lá brigando, não, eu vou... Você vai vencer, você não vai dormir, no dia seguinte você vai estar cansado. Isso vai continuar se somando, vai se acumulando, né? Outra coisa, por exemplo, é você não ter muitas fontes de gratificação na tua vida, né? Dá o que a gente chama de, chegando no que a gente chama de quadro de burnout, de exaustão total, que é devido àqueles indivíduos profissionais que são muito conscienciosos, mas jogam todos os ovos numa cesta só, não tem nenhum lazer, não fazem nada, meu nome é trabalho, acabam chegando a esse quadro de exaustão. E a parte de desnutrição celular, aí sim nós precisamos de uma avaliação especializada. Você pode ter problemas que variam desde o início do intestino. Então, às vezes o indivíduo tem um intestino que não está bem funcionante. Mulheres, por exemplo, vivem tendo o intestino preso, né? E o que acontece? Como o intestino é preso, passam toxinas para dentro da corrente sanguínea o tempo todo. Essas toxinas impedem o bom funcionamento, a troca de nutrientes entre as células. Né? Então, basta o indivíduo então, normalizar o intestino. Né? O intestino tem que evacuar todo dia. E não apenas evacuar todo dia. O trânsito intestinal, vou contar um caso aqui rapidinho, muito interessante. Outro dia eu atendi uma paciente e que eu olhei no equipamento e falei, olha, isso aqui é intestino. Esse quadro de fadiga é intestino. Não, mas eu evacuo todo dia. E eu falei, mas não é possível, esse quadro aqui, esse intestino está todo inflamado, o líquido aqui intersticial, o líquido entre as células não está bacana. O que pode estar acontecendo? Por sorte,
ela lembrou o seguinte, olha, outro dia nós fomos com uns amigos na praia e todos comemos lá uma comida que tinha um corante amarelo. E todos evacuaram amarelo no final, né, do dia. Eu evacuei amarelo 4 dias depois. Então ela evacuava todo dia, mas as fezes estavam levando 4 dias para percorrer todo o seu intestino. Então você imagina a quantidade de toxinas. Ali 4 dias contaminando aquele corpo todo. Contaminando o corpo todo. Né? E isso chega também ao cérebro. Nós temos vários quadros que a gente não considera como uma doença de depressão, ou de ansiedade, ou de pânico, ou de irritabilidade, de mau humor, mas que são devidos a uma desnutrição celular. O mau humor crônico, por exemplo, a falta de atenção, a atividade excessiva, o indivíduo que é muito inquieto, muito agitado, o indivíduo que tende a uma ansiedade muito grande, uma pré-ocupação constante com as coisas, o indivíduo que tende a um estado de tristeza, de mau humor, muitas vezes assim, muitas vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele está com áreas cerebrais comprometidas que estão desnutridas. Então você tem, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você tem lá, por exemplo, baixa de dopamina. Dopamina é um transmissor químico cerebral responsável pelo prazer, pela iniciativa, pela antecipação do prazer. Né? Então eu costumo brincar. Por que o gato, por que a galinha atravessa a rua? Porque ela tem dopamina. Se você não tiver dopamina, você não vai ter iniciativa. Né? A galinha também precisa de força física para se mexer, para atravessar essa rua. Quem dá isso no nosso cérebro é a adrenalina cerebral. Se tiver baixa adrenalina, não vai ter essa força física. O que você vai sentir vai ser um cansaço, uma fadiga, exaustão. Se não tiver dopamina, não vai ter interesse, as coisas não vão ter o brilho. Você não acorda e fala, vamos lá, você fala, vai lá, você força a sua vida. Não é mais natural. Você abaixa a dopamina. E a própria serotonina, que tira muitas vezes o prazer de viver. Todos esses transmissores químicos, eles dependem de nutrientes, de aminoácidos que a gente hoje pode fornecer, desde que o intestino esteja bem funcionante para poder ser aproveitado, fornece esses nutrientes, chega ao cérebro, ele sabe o que fazer, o nosso corpo é maravilhoso, ele sabe o que fazer, ele transforma aquilo em transmissor químico e a vida do indivíduo muda para bem melhor. Né? No fundo, a medicina passou por 3 fases. A primeira, na minha opinião, a primeira fase foi uma fase reativa. A gente tratava doenças, reagia às doenças. Conforme as doenças apareciam, a gente tratava. Depois nós evoluímos para uma fase de prevenção de doenças. E hoje nós estamos na fase da promoção da saúde. O que nós queremos é que a pessoa cada vez viva mais e viva melhor. É isso que eu tenho dedicado nos últimos 30 anos. Fantástico, de forma integral, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão de você suplementar, de ir numa farmácia, principalmente quem tem acesso a uma viagem internacional, entra numa daquelas CVS da vida, sai comprando um monte de multivitamínico, ai, que bom, achei aqui uma serotonina, achei uma melatonina e vou fazendo uso de tudo isso. Quer dizer, se o intestino não estiver funcionando adequadamente, está jogando dinheiro fora. E não apenas isso, veja só, por exemplo, o ferro. Se você olhar nas fórmulas importadas, iron, né? Ferro, o ferro. O ferro, ele é altamente oxidante. Ninguém usa mais portão de ferro porque ele enferruja. E a ferrugem acontece dentro da gente. Isso a gente chama processo de oxidação, cascata oxidativa. Isso nos envelhece. E, na verdade, o ferro favorece o envelhecimento precoce sempre que ele não é bem indicado. Então, você ingerir ferro de maneira não indicada, por exemplo, sem que tenha uma anemia, você está garantindo um envelhecimento precoce. Olha. Né? Se você vai tomar zinco, por exemplo, muita gente toma zinco, você tem que tomar cobre numa quantidade correspondente. Cálcio, vou tomar cálcio. Agora, aquele multivitamínico que a gente compra na farmácia, que já vem com todos, tem zinco ali? Mas aí tem o equilíbrio do cobre? Então, eu não quero criticar, né, um produto comercial, mas que eu observei, esclarecedor. A maioria do que eu observei está totalmente desbalanceado. Por exemplo, eu já observei compostos que têm iodo. Nós no Brasil temos a péssima mania de consumir muito sal de cozinha. E o sal de cozinha, obrigatoriamente, por lei, tem iodo. Nós estamos com uma epidemia, pode perguntar, de cada 10 mulheres que você conhece, 3, 4 estão com problemas de tireoide. Não faz. Verdade, não mas é verdade. Você não escapa disso. Por quê? Provavelmente porque nós estamos com excesso de consumo de iodo. Dá uma olhada nessa fórmula que tem lá, iodo. Quer dizer, além de você estar com o consumo do sal de cozinha, você pode estar provocando, facilitando o aparecimento de doença da tireoide, porque está tomando iodo de maneira não adequada. Olha, eu acho que esse assunto é relevante. Sou uma pessoa, assim, hoje, grata às decisões, por exemplo, do Ministério da Saúde, de você hoje não compra mais um antibiótico sem uma receita médica, tem que ter controle, e acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência com a nossa saúde, com o nosso corpo. E essa história de se automedicar, mesmo que seja, vitamina XYZ, esquece. Não, passe antes num bom especialista. Conversei aqui com o Dr. Ciro Massi, psiquiatra,
médico ortomolecular. Adorei te conhecer. Obrigado. Uma aula, né, pra gente. Como é bom estar do lado de alguém que estuda, que conhece, que se interessa pela saúde do ser humano. Parabéns e muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. O site é o www.mace.com.br. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Uma ótima tarde, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Ai, coisa boa, né? Aprender.